Sara, você acredita que apenas um artigo científico pode literalmente mudar a forma como a humanidade se comunica com máquinas? Alex, isso parece exagerado. Mas, pelo seu tom, imagino que você tem algo específico em mente. Tenho sim. Estou falando de um trabalho de 2018 que acumulou mais de 70 mil citações em apenas 6 anos. Para você ter noção, Sara, isso é mais citações do que muitos campos inteiros da ciência conseguem em décadas. Este artigo não apenas revolucionou o processamento de linguagem natural, ele criou as fundações técnicas para tudo que vemos hoje, do ChatGPT ao Google Tradutor moderno. 70 mil citações? Isso é realmente impressionante. Mas me ajude a entender o contexto, Alex. Como era o mundo da inteligência artificial antes deste trabalho revolucionário? Excelente pergunta, Sara. Imagine que você está tentando ensinar uma máquina a entender português, mas ela só consegue ler da esquerda para a direita, uma palavra por vez, como se fosse míope. Até 2018, nossos modelos de linguagem funcionavam exatamente assim. Eram unidirecionais. Eles processavam textos sequencialmente, palavra após palavra, sem conseguir olhar para frente para entender o contexto completo. Isso parece muito limitante. Afinal, quando nós humanos lemos, não processamos apenas palavra por palavra, né? Exato. Nós humanos entendemos o significado de uma palavra baseado em todo o contexto ao redor dela. Por exemplo, se eu disser o banco estava cheio, você precisa do contexto completo para saber se estou falando de uma instituição financeira ou de um assento no parque. Os modelos antigos, como os LSTMs e até mesmo os primeiros transformadores, tinham essa limitação fundamental. E como este trabalho revolucionário de 2018 resolveu esse problema? Aqui que a mágica acontece, Sara. Os pesquisadores criaram algo que chamaram de representações de codificador bidirecional de transformadores. A inovação-chave foi usar uma técnica chamada modelagem de linguagem mascarada. É como se fosse um jogo de adivinhação inteligente. Um jogo de adivinhação? Explique melhor essa analogia. Imagine que você tem a frase "o gato subiu no mascara e desceu rapidamente". Mesmo sem ver a palavra mascarada, você consegue deduzir que provavelmente é telhado. Você usa o contexto de ambos os lados, subiu antes e desceu rapidamente depois. É exatamente isso que este modelo faz, mas com bilhões de parâmetros e trilhões de palavras. Interessante. Mas como isso funciona tecnicamente? O modelo usa a arquitetura Transformer, que já existia, mas de forma completamente nova. Em vez de processar texto sequencialmente, ele usa mecanismos de atenção para olhar simultaneamente para todas as palavras em uma frase. É como ter múltiplas lentes de aumento que conseguem focar em diferentes partes do texto ao mesmo tempo. Durante o treinamento, eles mascaravam aleatoriamente 15% das palavras e faziam o modelo tentar predizê-las usando o contexto completo. E por que isso foi tão revolucionário comparado ao que existia antes? Sara, a diferença foi astronômica. Os modelos anteriores eram como estudantes que só conseguiam ler metade de um livro e tentar adivinhar o final. Este novo modelo podia ler o livro inteiro simultaneamente. O resultado? Ele conseguiu resultados estado da arte em 11 tarefas diferentes de processamento de linguagem natural. Por exemplo, na tarefa GLUE, que é como um vestibular para modelos de linguagem, ele alcançou 80,50% de acurácia, uma melhoria de 7,70 pontos percentuais, o que no mundo da IA é gigante. Você mencionou que isso criou as bases para ferramentas modernas como o ChatGPT. Como exatamente? Este trabalho introduziu o conceito de pré-treino e ajuste fino que mudou completamente o jogo, Sara. É como aprender a dirigir primeiro em um simulador com milhões de cenários diferentes, e depois fazer apenas algumas aulas práticas para se especializar em dirigir na sua cidade específica. O modelo era primeiro treinado em enormes quantidades de texto para entender linguagem em geral, e depois ajustado finamente para tarefas específicas com muito menos dados. Isso economiza tempo e recursos, imagino. Exato. Antes, para cada nova tarefa de linguagem, tradução, resumo,
perguntas e respostas. Você precisava treinar um modelo do zero. Este trabalho mostrou que você podia ter um modelo base poderoso e adaptá-lo para qualquer tarefa específica, adicionando apenas uma camada final. Foi como descobrir que não precisávamos reinventar a roda para cada carro novo. E como isso evoluiu para as ferramentas que usamos hoje? Sara, este trabalho foi literalmente o DNA do que veio depois. O GPT-3, GPT-4, o sistema por trás do ChatGPT, o Claude, todos eles são descendentes diretos dessa inovação. A diferença é que eles expandiram a ideia em vez de apenas pré-treinar. Para entender linguagem, eles começaram a pré-treinar para gerar linguagem também. Mas a base conceitual, o pré-treino bidirecional, a transferência de aprendizado, tudo começou aqui. É impressionante como uma ideia pode ter esse efeito cascata na tecnologia. Qual você diria que foi o impacto mais duradouro? O impacto mais profundo foi democratizar a IA de linguagem, Sara. Antes, apenas grandes corporações, com recursos imensos, podiam criar modelos de linguagem competitivos. Este trabalho mostrou que com um modelo base bem treinado, qualquer pesquisador ou empresa pequena podia criar aplicações poderosas para suas necessidades específicas. Foi como abrir código-fonte das fundações da IA moderna. E olhando para o futuro, você acha que ainda veremos influência deste trabalho? Sara, eu diria que estamos apenas começando a ver as ramificações. Cada vez que você fala com um assistente de IA, usa a tradução automática, ou até mesmo quando o seu e-mail sugere uma resposta automática, há um pedacinho desta inovação trabalhando por trás. E com modelos multimodais que processam texto, imagem e áudio juntos, estamos vendo os princípios deste trabalho sendo aplicados muito além da linguagem. Alex, é fascinante como um avanço científico pode remodelar completamente nossa interação com a tecnologia. Para nossos ouvintes, qual seria a principal lição deste marco histórico? A lição principal, Sara, é que às vezes as maiores revoluções vêm de uma pergunta simples. E se fizéssemos diferente? Estes pesquisadores pegaram uma arquitetura existente e perguntaram: e se em vez de ler sequencialmente, lermos bidirecionalmente? Essa mudança de perspectiva criou uma nova era na inteligência artificial. Mostra como a inovação muitas vezes está em questionar pressupostos que todos aceitam como dados. É um lembrete poderoso de que a ciência avança quando ousamos questionar o status quo. Alex, obrigada por essa explicação fascinante sobre como um artigo científico pode literalmente mudar o mundo. Obrigado, Sara. E lembrem-se, pessoal, cada vez que vocês interagem com IA moderna, vocês estão testemunhando o legado vivo deste trabalho revolucionário. A próxima grande revolução pode estar sendo escrita neste exato momento em algum laboratório pelo mundo.